Para uso da palavra agora, o ministro de Estado da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro. Senhor Presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, senhor Vice-Presidente Hamilton Mourão, colegas ministros, senhores parlamentares, senhor Governador de Goiás, autoridades aqui presentes, senhoras e senhores, cumprimento a todos. Senhor Presidente, sob a sua liderança foram muitas realizações de todas as pastas no fundo do governo nesses 400 dias que se passaram. Tomo a liberdade de destacar 8 fatos atinentes à Justiça e Segurança Pública, a título exemplificativo, nesses 400 dias. Destacando, isso extremamente relevante, que são realizações que só seriam possíveis com a coordenação entre os ministros do governo e sobre a sua liderança e sua autorização. Fato 1. O governo federal reage rápido e de maneira eficiente à crise de segurança. Enviamos a Força Nacional de Segurança Pública, Força Nacional de Intervenção Penitenciária, para debelar a crise de segurança no Ceará, que faz um ano, agora. Liberamos vagas para transferência de criminosos, intensificamos as ações da Polícia Federal e PRF na região. Resultado, juntamente com o governo do Estado, em um mês a crise estava resolvida. Crimes caíram drasticamente no estado do Ceará, já no início do ano de 2019, ilustrado por 311 assassinatos em dezembro de 2018 e 156 já em fevereiro de 2019. Enviamos a Força Nacional de Intervenção Penitenciária para Roraima, Manaus e Pará, nos 2 últimos casos, em decorrência de massacres de presos em brigas de facções, com resultado de quedas significativas na criminalidade, com destaque especial para a região metropolitana do Pará. Fato 2. O governo federal enfrenta o crime organizado na forma da lei e com firmeza. Alguns exemplos. Intensificamos a política de transferência e isolamento de lideranças criminosas em presídios federais. 342 criminosos líderes incluídos em presídios federais durante 2019. Em 2018, foram só 206. Transferimos, com sua autorização específica, ainda em fevereiro de 2019, as lideranças da maior organização criminosa do país e consideradas por alguns a segunda mais poderosa da América Latina. Mudamos o regime de visitação dos presídios federais, impactando a capacidade das lideranças de comandar crimes de dentro dos presídios. Consolidamos essas mudanças com a lei anticrime, recentemente sancionada e publicada. Recentemente, isso nos últimos dias, a ilustrar essa política dura do governo federal contra lideranças criminosas, lançamos no Ministério da Justiça uma lista dos criminosos mais perigosos e procurados do país, para sinalizar o nosso esforço contra esses criminosos. Fato 3. O governo federal fortalece a justiça e segurança pública com investimentos relevantes. Autorização específica do presidente da República, com apoio do Ministério da Economia, de ampliação do concurso da Polícia Federal de 500 para 1.200 policiais, tendo a primeira turma tomado posse ao final do ano 2019 e o início da formação da segunda agora no início de 2020. Ampliação das vagas do concurso da Polícia Rodoviária Federal, também com autorização específica de Vossa Excelência, de 500 para 1.000 policiais rodoviários federais. Criação de 20.000 vagas prisionais em 17 estados da Federação,
um trabalho dos estados, mas com recursos e apoio do Departamento Penitenciário Nacional. Também um recorde histórico anual. Recorde de execução orçamentária em 2019 do FUNPEM e da Força Nacional de Segurança Pública. Fato 4. O governo federal enfrenta a criminalidade com atuações incisivas das forças de segurança federais. Força Nacional, Polícia Federal e Polícia Rodoviária Federal estão no Enfrente Brasil, projeto pioneiro no qual a União Federal atua preventivamente em crises de seguranças. Projeto piloto em 5 cidades do país, entre elas Goiânia, com apoio do governador Ronaldo Caiado aqui presente, com atuação integrada, estados e municípios. Assassinatos caíram nessas cidades, em média 42%. Roubos 29%, para ficar em 2 estatísticas. Programa Vigia nas Fronteiras. Atuação incisiva e integrada nas fronteiras de diversos estados do país. 8, pelo menos. Criação do Centro Integrado de Operações de Fronteiras, Centro de Inteligência pioneiro e operacional em Foz do Iguaçu. Aquisição e instalação de equipamentos de comunicação na área de fronteira integrados ao CISFRON. Apreensão de 32 milhões de maços de cigarros contrabandeados e 87 toneladas de drogas, tudo pelo Programa Vigia. Recorde de apreensão de drogas pela Polícia Federal em 2019. 104 toneladas de cocaína, 25 a mais do que em 2018. E pela Polícia Rodoviária Federal, 24 toneladas de cocaína, 6 a mais do que em 2018. Destruição de plantações de maconha no Brasil e no Paraguai, isso pela PF, em parceria, no último caso, com o Paraguai, do equivalente a 3,4 mil toneladas de maconha. Muito mais do que a 1,4 mil toneladas destruídas nos anos de 2017 e 2018, em conjunto. Pela Polícia Federal, sequestro de bens vinculados ao tráfico de drogas, equivalentes a 653 milhões de reais. Arrecadação de recursos recordes para o Fundo Nacional Antidrogas. Dobramos a arrecadação em 2019. 91 milhões de reais, antes de 44 milhões de reais em vendas de bens de traficantes, a principal fonte de recurso do FUNAD. 195 operações da Polícia Federal contra a corrupção em 2019, com operações relevantes como Operação Pés de Barro, Operação Calvário e Operação Faroeste. Fato 5. Aprovação da Lei Anticrime, e aqui registro meu agradecimento ao Congresso brasileiro, com regras relevantes como endurecimento das regras de progressão de regime prisional, previsão de métodos especiais de investigação, como escuta ambiental, melhor regulação do agente policial infiltrado, que agora pode, no Brasil, disfarçadamente, comprar drogas ou armas para revelar traficantes de drogas e de armas. Criação legislativa de mecanismos necessários para a investigação, como o Banco Nacional Multibiométrico e o Banco Nacional de Perfis Balísticos. Execução imediata dos vereditos do Tribunal do Júri em casos de assassinatos, que é uma verdadeira revolução para o fim da impunidade de homicídios e feminicídios no Brasil. Norma geral anti-facção criminosa, que proíbe a concessão de benefícios ao condenado enquanto esse se mantiver vinculado a grupo criminoso. Daremos toda a publicidade possível dentro dos presídios para essa norma antifacção. Fim da saída temporária para condenados por crimes hediondos com resultado morte, algo que não era compreendido e não era aceito pela população. Fim da prescrição no trâmite de recursos inadmissíveis aos tribunais superiores. Regulação do informante do bem, whistleblower, projeto tão caro ao nosso querido ministro Onyx, e inclusive com a previsão de recompensa financeira. Fato 6. Os crimes caem em todo o país. Primeiro, agora temos estatísticas criminais oficiais. Não tínhamos antes de 2019.
Começamos a tê-las em março de 2019 através do Sinasp. São elas disponibilizadas em transparência ativa, acessível a todo e qualquer cidadão. Dados de janeiro a setembro, e último mês com os dados disponíveis de setembro, existe um atraso na coleta de estatísticas de 3 meses, apontam redução de 21,6% de assassinatos. Mais do que um percentual, são 8.122 pessoas que não foram assassinadas em comparação com o mesmo período de 2018. Latrocínios caíram 22%, estupros 6,3%, roubo a bancos impressionantes 39,8%, roubo de carga 23%, roubo de veículo 26%, entre outros indicadores. Há uma sensação de lei e ordem e de segurança, graças à liderança do senhor presidente, que tem inclusive registrado efeitos em dados muito particulares. Por exemplo, incêndios criminosos de ônibus, tivemos 123 em 2019. É muito, mas é o menor número desde 2012. Fato 7, aqui é importante registrar. O mérito do enfrentamento da criminalidade é também dos estados, e rendo aqui as minhas homenagens, inclusive, aos esforços de Goiás, o estado aqui representado pelo governador, mas é inequívoco, pela rol de ações aqui realizadas, aqui apenas exemplificadas, que o governo federal é também responsável pela quebra abrupta e sem precedentes históricos dos indicadores criminais durante 2019. O desafio é manter e aprofundar a queda para levar a sensação de segurança às pessoas. Para finalizar, como fato 8º, não é bem um fato, mas apenas uma promessa. 2020, novos desafios, todos estaremos juntos. Senhoras e senhores, não perdem por esperar. Muito obrigado. Senhoras e senhores, neste momento, o presidente da República, Jair Bolsonaro, assina os seguintes atos. Exposições de motivos que incluem Alcântara e diversos municípios do estado de Tocantins no projeto Calha Norte. Decreto que aprova a Estratégia Nacional de Segurança Cibernética. Decreto que institui o programa Mais Luz para a Amazônia. Decreto que declara a revogação de 300 decretos com o objetivo de simplificar a pesquisa da legislação e reduzir ao necessário o arcabouço normativo existente. Decreto que promulga o Acordo de Salvaguardas Tecnológicas entre o Brasil e os Estados Unidos. E o projeto de lei que regulamenta o artigo número 231 da Constituição Federal sobre a mineração, produção de petróleo e gás natural e geração de energia hidrelétrica em terras indígenas.
Senhoras e senhores, com a palavra o presidente da República, Jair Bolsonaro. Nunca é tarde para ser feliz, 30 anos depois. Espero que este sonho, pelas mãos do Bento e pelos votos parlamentares, se concretize. Porque o índio é um ser humano exatamente igual a nós. Tem coração, tem sentimento, tem alma, tem desejo, tem necessidades e é tão brasileiro quanto nós. 4.000 dias de casamento, estou completando essa semana. Não me equivoquei, não. Com toda certeza, chegarei nos 40.000. 400 dias do nosso governo. Confesso, foram dias seguidos, ininterruptos, de muita tribulação, sacrifício, empenho, dedicação, mas com um grande time do meu lado, os nossos ministros. No final, satisfação do dever cumprido. Eu resumo tudo o que está acontecendo no Brasil a uma passagem que também aconteceu no dia de hoje, já que a minha vida é repleta de coincidências. Fiz um encontro hoje no Alvorada. Convidei meus ministros e todos compareceram. Parabéns. Convidei também os presidentes da Câmara, do Senado, Rodrigo Maia, Davi Alcolumbre, do Supremo, Dias Toffoli, dos demais poderes agregados em Brasília, presente também Augusto Aras, da PGR. E ali eu comecei dirigindo, obviamente, a palavra a eles. Eu disse-lhes, perguntei, quem de nós pensava um dia estar ocupando essa função que ocupamos hoje em dia? Eu acho que quase ninguém pensava. Pensava, Tereza Cristina? Acho que não, né? Você não tinha muita influência política dentro da Câmara? E o que eu concluí? Nós somos privilegiados. Olhe onde chegamos. Até me referi ao Caiado como se ele tivesse chegado ao ápice da sua carreira. Não, tem mais algum degrau para ele subir na vida ainda para o bem do nosso país. Então, o nosso entendimento, a nossa união, a nossa vontade de acertar, a nossa percepção das necessidades do povo, juntando isso, nós temos como realmente mudar o destino do Brasil. Se mudamos um pouco agora, reconheço, teve alguma mudança, podemos mudar muito mais. Até esse projeto, que regulamenta o artigo 231 da Constituição, do nosso ministro da Minas e Energia, um grande passo, depende do parlamento. Vão sofrer pressões dos ambientalistas? Esse pessoal do meio ambiente, né? Se um dia eu puder, eu confino-os na Amazônia, já que eles gostam tanto do meio ambiente. E deixe de atrapalhar os amazônicos aqui, de dentro das áreas urbanas. São um grande marco isso aí. Até conversei outro dia com o nosso presidente do Banco Central, que eu tenho que levar absurdos para eles também. Tem algum problema o Banco Central comprar ouro? Ele falou, a princípio não. Mas por que não, ministro Fernando? Nós aproveitamos pelotões de fronteira, se essas áreas forem legalizadas, dá um devido apoio ao Pedro Guimarães, da Caixa Econômica também, e colocarmos ali agências para comprar ouro, para comprar pedras preciosas, de modo que elas possam ser lapidadas dentro do Brasil e não sendo vendidas como quase commodity, sem preço nenhum. Apenas um viés para mostrar o tamanho da nossa riqueza. Quando vejo o Sérgio Moro falar de segurança, se nós avançarmos na segurança, de nada vale pensarmos e temos bons planos para o turismo, porque ninguém virá para cá. Essa foi uma conversa com essas autoridades, umas 30 presentes, e mostrei também
uma coisa que está dentro de nós e há pouco tempo tínhamos vergonha de falar. Nós temos um governo hoje em dia que respeita a família. Coisa. Uma coisa óbvia, mas satisfaz a nós. Queremos nossos filhos do bom caminho, com boa educação. Até há poucos dias falei para o Weintraub, né? Você é um ministro privilegiado. A educação chegou a um nível tal que não pode ser ultrapassada por ninguém, porque está em último lugar. Obviamente, levando-se em conta a última prova do PISA realizado no início de 2018. A próxima será em 21. Ele já sabe que esses números, né, vão mudar. Se nós não investirmos com seriedade na questão da educação, não teremos futuro. Essa semana também passei por um momento gratificante em São Paulo, onde fomos lançar a pedra fundamental e também realizar a aula inaugural do novo Colégio Militar de São Paulo. A nova escola no Campo de Marte. Presente o comandante da Aeronáutica, o brigadeiro Bermudes. Presente também o comandante do Exército, o general do Exército da minha turma, Leal Pujol, muito bem representado agora pelo general Braga Neto, aqui do lado, que está batendo um papo com a pessoa certa, Paulo Guedes. É um privilégio bater um papo com o Paulo Guedes. O homem realmente que, na economia, está mudando o destino do nosso Brasil. Então essas coisas que podem parecer poucas, né, são muitas para um país que não tinha nada. Falei respeito à família. Um governo que tem lealdade ao seu povo. Todo dia, na saída, na entrada da Alvorada, eu encontro em média com 120 pessoas. Converso com alguns, tiro a fotografia, bato um papo, faço uma brincadeira, outros reclamos, boto um papelzinho no meu bolso, eu dou destino a esses reclamos, procuramos atender. Quantos desses reclamos eu passei 2, 3, 4 da manhã para os ministros para dar uma resposta, para mostrarmos que nós estamos interessados. Como por exemplo, cara, vamos discutir o preço da gasolina. O governo tem sua culpa? Tem. Os governadores também têm a sua culpa. E o prefeito de Anápolis também cobra uma merrequinha lá do imposto da gasolina. Parabéns, obrigado ao prefeito de Anápolis pela forma carinhosa como o senhor recebeu, né, a notícia do governo em ter na base de Anápolis o nosso, entre aspas, hospital de campanha, de modo que a quarentena pudesse ser realizada pelo pessoal que vem de fora. Parabéns à Câmara, que ontem aprovou o projeto do Executivo que trata da quarentena, e já parabenizo antecipadamente na pessoa do Bezerra. Já votou? Bezerra já votou, está aqui também o Eduardo Gomes, também confirmando que o Senado já aprovou. Então a gente sanciona amanhã com toda a certeza. Vamos buscar nossos irmãos que ficaram para trás. Se não fomos buscar antes, é porque nós, das Forças Armadas, ao longo dos últimos 30 anos, atravessamos um processo brutal de perseguição às Forças Armadas, de sucateamento às mesmas, de modo que tínhamos até dificuldade de mandar um avião para lá. Tínhamos que mandar 2 aviões. Não temos mais um C-130 à nossa disposição. A nossa Força Aérea chegou a esse ponto. E por que essa perseguição às Forças Armadas por parte da esquerda? Porque nós, das Forças Armadas, sempre fomos o último obstáculo para o socialismo. Por isso, a perseguição. Mas a alma, a vontade, o patriotismo do soldado, da Marinha, do Exército, da Aeronáutica, não se abateram. E digo aos senhores, os senhores têm um governo também que hoje em dia, que reconhece a atividade militar como sendo essencial para a manutenção da nossa democracia. E terminaria falando de um governo, uma coisa que se tinha vergonha de falar. O assunto era Estado laico.
Temos um Estado laico? Sim, mas temos um presidente e uma grande parte da população brasileira que é cristã e se orgulha disso. Deus, pátria e família. A TV Globo lembra disso. Tiveram a curiosidade e eu satisfiz a curiosidade dos mesmos. Mas esse é um retrato do nosso Brasil. Temos um povo maravilhoso, trabalhador, que apanha, e apanha muito, e sofrido, reclama, e está na hora de atendermos o reclamo desse povo. E tenho certeza que juntos, porque ninguém faz nada sozinho, não só os privilegiados estiveram comigo no almoço no dia de hoje, bem como todos vocês que estão aqui, sem exceção, do mais humilde ao mais graduado, todos nós somos responsáveis pelo nosso futuro. E concluo. Estou aqui porque acredito em vocês, e vocês estão aqui porque acreditam no Brasil, e nós todos acreditamos em Deus. Muito obrigado a todos. Está encerrada esta cerimônia. A coletiva de imprensa terá... Esse foi o discurso do presidente Jair Bolsonaro na solenidade alusiva aos 400 dias de governo. Continue com a programação da TV Brasil.